Oi, tudo bem com você? Então a gente está aqui para mais um vídeo, né? Com o objetivo da gente corrigir os exercícios do PET. Nós estamos então no PET volume 3, com o assunto de termoquímica, e nós vamos então corrigir os exercícios da segunda semana agora, tá? Então vamos aqui compartilhar a tela. Ok. Então olha só, antes da gente passar para os exercícios, eu vou fazer uma breve explicação aqui para vocês, tá? Eu vou falar de algumas coisas que eu já comentei no vídeo anterior, tá? Então, alguma parte da teoria de termoquímica já foi falada no primeiro vídeo. Se você não viu ainda, vá lá no blog ou então vá lá no canal do YouTube e assista esse vídeo, tá? Da semana 1. E aqui, então, vou trazer algumas coisas que eu já falei e acrescentar outras informações, tá? Então, na termoquímica, a gente trabalha, então, com, especificamente, né, com as trocas de calor, né, que acontecem nas reações químicas, mas em alguns momentos a gente trabalha também com as trocas de calor que envolvem fenômenos físicos também, físicos ou químicos, né? E aí o que acontece? Tem alguns termos temperatura. Então, o que é calor? Calor é uma forma de energia. A gente consegue quantificar essa quantidade de calor, né, utilizando uma formulazinha que eu já comentei com vocês e vou repetir aqui. Mas qual que seria a diferença de quantidade de calor para temperatura, né? Então a gente está vendo aqui, ó, que a gente tem objetos nesse meu exemplo que eu vou dar daqui a pouco com temperaturas diferentes. O que isso quer dizer? Temperatura está relacionada com o grau de agitação das substâncias ou das moléculas, tá? E aí isso vai ser indicado para a gente por meio de um termômetro, por exemplo. Então, quando a gente mede a temperatura corporal, né, a nossa temperatura do corpo, que está lá entre 36,5, próximo de 37, então esse valor numérico em graus Celsius que é informado, nos diz o nível de agitação das moléculas que estão compondo o nosso corpo, tá? Isso é igual à quantidade de calor? Não. A quantidade de calor, ela está relacionada diretamente com a massa do objeto ou da substância, com uma propriedade física que nós chamamos de calor específico, tá? E com a temperatura desta substância em si, ou a variação de temperatura dela, tá? Então, quando a gente relaciona essas três grandezas, tá? A gente está trabalhando com o conceito de quantidade de calor. Então, uma questão importante para a gente falar sobre quantidade de calor é que quando a gente trabalha com objetos, né, por exemplo, se esses objetos estão em temperaturas diferentes, pode ocorrer troca de calor entre eles, tá? Então, por exemplo, olha só, aqui eu tenho dois blocos, um bloco A e um bloco B. O bloco A está a 80 graus Celsius, o bloco B está a 10 graus Celsius. Na segunda situação, eu coloquei esses dois blocos em contato. E aí, o que vai acontecer? Por existir uma diferença de temperatura entre eles, né? Então, aqui eu tenho uma quantidade de calor maior do que no bloco B. O que ocorre nessa situação? Ocorre a transferência, né? O bloco A cede calor para o bloco B, tá? Então, o bloco A cede esse calor, o bloco B recebe esse calor. Por que acontece isso? Ocorre essa transferência de calor até que os dois objetos ou os dois blocos estejam à mesma temperatura. Quando a gente chegar nesse estágio, a gente fala que a gente atingiu o que a gente chama de equilíbrio térmico. Isso daqui vai ser importante, porque em dois exercícios nós vamos utilizar este conhecimento para poder resolvê-los, tá? Então, relembrando o que acontece aqui, o bloco A, por ter maior temperatura, vai ceder calor para o bloco B, por consequência, né, vai receber esse calor.
Esta troca de calor que foi feita, né, resulta no que a gente chama de equilíbrio químico. Matematicamente, como que isso é representado? A quantidade de calor que a gente representa pela letra Q, né, do bloco que cedeu calor, mais a quantidade de calor do bloco que recebeu calor, resulta em zero, que é a situação do equilíbrio químico. Então, esta expressão aqui vai ser importante para a gente resolver os exercícios. Só relembrando qual que é a fórmula de cálculo de quantidade de calor, que quantidade de calor é igual a M vezes C vezes ΔT. Quantidade de calor, a unidade de medida é a caloria. M corresponde à massa, que a unidade de medida é grama. C é o calor específico, que é para cada substância, tá? Então, é o calor específico da substância, cada substância tem o seu valor. E a unidade é caloria, que vai indicar para a gente quantas calorias, né, são necessárias para elevar em 1 grau Celsius o equivalente a 1 grama dessa substância. ΔT, que é a variação de temperatura. Qualquer delta ou variação, que é o que significa, a gente calcula como estágio final menos estágio inicial. Então, é temperatura final menos temperatura inicial, a unidade graus Celsius. E só um último lembrete, né, porque a gente vai precisar disso, né? A unidade que a gente vai estar trabalhando é a caloria, tá? Mas a gente tem os múltiplos da caloria, e um bem usado é a quilocaloria. Toda vez que a gente tem esse quilo, né, esse casinho aqui na frente, significa que o valor na frente a gente multiplica por 1000 para obtiver, então, o resultado equivalente em caloria. Então, 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias, tá? Vamos aqui para o exercício, então. O primeiro exercício fala o seguinte: no preparo de uma xícara de café com leite, então vou misturar essas duas substâncias, são utilizados 150 ml ou 150 gramas de café a 80 graus Celsius e 50 ml ou 50 gramas de leite a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? E aí ele pediu para a gente utilizar como calor específico tanto do café quanto do leite uma caloria para cada grau Celsius elevado de 1 grama dessa substância, tá? Então, as informações eu já anotei aqui. Então, a gente vai misturar café com leite, tá? A massa deles, 150 gramas de café, 50 gramas de leite. A temperatura que foi fornecida para a gente é a temperatura inicial das duas substâncias, então é o TI, tá? Então, café, 80 graus Celsius, leite, 20 graus Celsius. Então, como eu falei com vocês, a gente vai trabalhar em alguns exercícios com o conceito de equilíbrio térmico. Então, a quantidade de calor cedida por um dos materiais ou substâncias, mais a quantidade de calor recebida pelo outro, resultará em zero, que é a situação do equilíbrio térmico. Então, a gente vai pegar essa quantidade de calor aqui e passar para o segundo membro, a gente vai ter quantidade de calor cedido menos quantidade de calor recebido. Então, relembrando a fórmula de cálculo de quantidade de calor, que é Q igual a M vezes C vezes ΔT. Então, vocês estão observando aqui que eu tenho Q dos dois lados, então, o que é Q? É massa vezes calor específico vezes ΔT. Então, eu pego essa expressão aqui, ó, e copio dos dois lados. Prestando atenção que no segundo membro a gente tem que colocar esse negativo aqui na frente, tá? E agora o que a gente faz? Basicamente, a gente vai e substitui os valores, tá? Só relembrando aqui, ó, quem vai ceder calor? Quem vai ceder calor é quem tiver uma temperatura maior. Então, no caso, é o café. Então, no primeiro membro, eu vou copiar os dados relativos ao café. No segundo, os dados relativos ao leite, tá? Então, a massa do café, 150. Não vou colocar unidade não, para eu não confundir, então 150. Vocês viram no exercício que o calor específico que é para usar para os dois é 1, vezes ΔT. Então, vou abrir parênteses, que é a temperatura final que nós estamos procurando, menos a inicial, que é 80. Fechou parênteses, é igual a menos, agora eu copio os dados do leite, a massa do leite é 50, calor específico é 1, e
variação de temperatura, temperatura final, menos a inicial, que é 20, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó, 150 vezes 1, 150. Então, 150 vezes TF, 150 TF. Então, 150 vezes menos 80, então vai dar menos 12.000. É igual a menos 50 vezes 1, menos 50 vezes TF, menos 50 TF, menos 50 vezes menos 20 vai dar mais 1.000. Então, agora a gente vai reorganizar, a gente vai isolar os valores com TF de um lado, números para o outro. Então, 150 TF. Negativo no segundo membro, fica positivo no primeiro. Que é igual a 1.000 já estava desse lado, mais 12.000. Então, juntando aqui, a gente vai ter 200 TF, que é igual a 13.000. Então, TF vai ser igual a 13.000 dividido, por 200. O que a gente vai fazer aqui? A divisão. Então, tem 2 zeros aqui embaixo, que eu posso cortar com 2 zeros aqui em cima, tá? 130 dividido por 2, então a gente chega na temperatura final de 65 graus Celsius. Então, a alternativa correta é a letra A. Ok? Então, questão 2. Dois blocos, A e B, feitos do mesmo material, apresentam os seguintes dados iniciais. Então, aqui a gente tem a massa e a temperatura deles. Massa do bloco A, 10 gramas, bloco B, 30 gramas. Temperatura inicial dos dois, bloco A, menos 20 graus, bloco B, 40 graus. Após troca de calor somente entre eles e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será igual a. Então, os mesmos princípios. Aqui eu tenho os dados do bloco A e B, lembrando que aqui é a massa e aqui a temperatura inicial dos dois. Então, os conhecimentos são o mesmo. Então, a gente vai empregar o conhecimento de equilíbrio térmico. Então, quantidade de calor cedida mais quantidade de calor recebida é igual a zero. A gente isola este daqui no segundo membro. Quantidade de calor cedida é igual menos quantidade de calor recebida. Substituindo, né, o que equivale a Q dos dois lados, então fica massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, que é igual menos massa vezes calor específico vezes ΔT. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a substituição dos valores e encontrar, então, a temperatura final novamente, tá? Então, vamos lá. Só para a gente lembrar aqui, olha só. Você pode isolar qualquer um do outro lado, tá? No caso, como eu isolei aqui a quantidade de calor recebido, né? Então, só tem que ter cuidado aqui para saber quem está cedendo calor e quem está recebendo. Quem cede calor, como a gente sabe, é quem tem maior temperatura. Então, nesse primeiro membro, eu vou anotar os dados do bloco B. No segundo, que está recebendo calor, os dados do bloco A. Então, a massa do bloco B, 30. Calor específico, vocês viram que não informou, tá? Então, vezes ΔT. Então, temperatura final menos a inicial dele, que é 40. Que é igual a menos a massa do bloco A, que é 10, calor específico, vezes
ΔT, que é a temperatura final, menos a inicial. Só que aqui é o seguinte, ó, aqui eu vou mudar para colchete. Por quê? Você está vendo que a temperatura dele aqui é menos 20. Então, eu vou colocar entre parênteses aqui e vou fechar o colchete aqui. O exercício, como eu disse, não falou calor específico. Se a gente volta lá e lê, vai falar que os blocos são feitos do mesmo material. Consequentemente, o calor específico é o mesmo. Então, a gente pode cancelar o calor específico. E fica simplesmente massa vezes variação de temperatura para eles. Tá? Então, aqui vai ficar 30 vezes TF, 30 TF. 30 vezes menos 40 vai dar menos 1.200, que é igual a... Aqui, presta atenção que está menos 10. Mas olha só, aqui eu tenho menos, parênteses, menos 20. Então, segundo as regras da matemática, esse menos vezes esse menos aqui daria positivo, tá? Então, essa multiplicação aqui dá positivo. Agora, menos 10 vezes TF, menos 10 TF. Aí que tá. Menos 10 com o mais 20, menos 200, ok? Então, só para entender, menos vezes menos, mais. Então, aqui seria mais 20. Mais 20 vezes menos 10, menos 200. Então, agora a gente vai organizar os dados, né? Então, 30 TF mais 10 TF é igual a menos 200 mais 1.200. Então, aqui a gente vai juntar, vai dar 40 TF, é igual a, juntando aqui, vai dar 1.000. Nós vamos dividir, né? Então, TF é igual a 1.000 dividido por 40. Então, nós podemos cancelar um zero de baixo com um zero de cima. Então, facilita o cálculo. 100 dividido por 4. Então, a temperatura final aqui será de 25 graus Celsius. Então, alternativa D. Vamos para o próximo. 3. Qual a quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água? E aqui a gente tem o calor específico da água, tá? Então, aqui, ó, elevou de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius. Então, 20 é a temperatura inicial, 28 é a temperatura final. 2 quilos é a massa. Só que lembrem que na fórmula a gente não usa massa em quilos, a gente usa massa em gramas, desculpa. A gente usa massa em gramas. Então, o que são 2 quilos? São 2.000 gramas. Então, a gente vai utilizar 2.000 gramas. E aqui a gente tem o calor específico, tá? Basicamente, então, Q é igual a massa 2.000, calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura final menos inicial. Tá? Então, Q é igual 2.000 vezes 1, 2.000. Tá? E aí, aqui vai dar 28 menos 20, vai dar 8, né? Então, 2.000 vezes 8. Quantidade de calor aqui, ela vai ser o quê? 2.000 vezes 8. Então, 2 vezes 8 dá 16, mais 3 zeros, 16.000. Qual que é a unidade de medida? Calorias. Se a gente quiser simplificar, a gente pode representar com
quilocalorias, tá? Que seria pegar esse número e dividir por 1000. Então, dá o equivalente a 16 quilocalorias, tá? É a resposta da questão 3. A questão 4. 1 litro de água está à temperatura ambiente, que são 22 graus Celsius. Recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 quilocalorias, qual será a temperatura final da água? Aqui deu a densidade e o calor específico da água, tá? Então, olha só. Primeiro, ele falou que a gente tem 1 litro de água, tá? Ele indiretamente não nos forneceu a massa da água. Mas para a gente utilizar a fórmula, a gente precisa da massa da água. Por isso que foi fornecida a densidade, gente. A densidade, ela relaciona massa com volume, tá? ml, litro, é volume. Então, se a gente sabe a densidade de um material e a gente tem um volume do material, a gente consegue converter para a massa dele, tá? Saber a quanto de massa equivale. Então, olha só, qual que é a densidade da água? 1 grama por ml ou 1 quilo para cada litro de água. Então, a gente pode falar que 1 litro de água é o mesmo que 1 quilo. Então, deixa eu só voltar aqui, eu vou escrever aqui, que aqui já é a massa da água. Então, aqui a gente tem 1 quilo de água. Quanto que é 1 quilo de água em gramas? 1000 gramas. Ok? Então, aqui, ó, o volume que foi fornecido inicialmente, nós achamos a massa. Falou que essa água está à temperatura ambiente, então, esta daqui é a nossa temperatura inicial. Falou que esta reação química, ela, cadê? Falou que essa água recebeu todo o calor de uma reação química que liberou 25 quilocalorias. Então, aqui, ó, é a quantidade de calor. Preste atenção que aqui está em quilocalorias. A gente não pode usar quilocalorias, tem que ser caloria. Então, é esse número vezes 1000. Então, 25 mil calorias. E o calor específico está aqui. Então, a gente só vai aplicar na fórmula, tá? Então, vou copiar a fórmula, vou puxar a fórmula aqui para baixo, tá? Então, quantidade de calor é igual massa vezes calor específico vezes delta T. Então, vamos substituir. Quantidade de calor foi fornecido, 25 mil. É igual a massa, 1000 gramas. Calor específico da água é 1, que multiplica a variação de temperatura, que é temperatura final menos a inicial. São 22 graus Celsius, desculpa. Tá? Então, aqui vai continuar como 25 mil. É igual a 1000 vezes 1, 1000. Então, 1000 vezes TF, 1000 TF. Mil vezes menos 22 vai dar menos 22 mil. Então, agora o que a gente vai fazer? Olha só, o 1000 já está desse lado positivo, então eu vou passar esse 22 mil para o outro lado, tá? Então, o que importa é a gente isolar em um dos membros. Então, aqui vai ficar 25 mil positivo, né? O 22 mil negativo para o outro lado vai ficar positivo, que é igual a 1000 TF. Então, juntando esses dois aqui, a gente chega em 47 mil, que é igual a 1000 TF. Então, dividindo, nós vamos ter
47.000 dividido por 1.000. Então, a gente pode cancelar esses zeros todos aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chegamos no resultado. Então, a temperatura final desta água será 47 graus Celsius. Deixa eu ver se tem alternativa. Essa questão não tem alternativa, tá? Questão 5 e última. Os alunos do curso da USJT, que deve ser a sigla dessa universidade, realizam todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma e orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, na qual terá que despender 15 quilocalorias por minuto. Analisando a tabela abaixo, então a gente tem aqui ó, várias substâncias e o valor calórico delas, então glicose, carboidratos, proteínas e gorduras, que são as substâncias que a gente obtém por meio da alimentação, tá? E o valor calórico de cada uma. Então, quando a gente ingere essas substâncias, né, a queima, a metabolização dessas substâncias no nosso corpo pode liberar essa quantidade de energia aqui. Quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividades de ginástica? E aí eles colocaram uma informação abaixo. Suponha que sua alimentação diária seja de 2.500 calorias e inalterada. Então, já anotei os dados aqui para a gente. Então, este aluno vai fazer 30 minutos todos os dias de exercício. O que são 15 quilocalorias por minuto? A gente pode dizer que vai ser a intensidade. Ele vai ter que fazer o exercício de uma determinada intensidade para que a cada minuto ele queime o equivalente a 15 quilocalorias. Por quanto tempo ele vai fazer isso? Qual vai ser a duração? São os 93 dias. E a informação que eu coloquei destacada em vermelho, que é a última frase, que é a ingestão diária dele de comida não vai se alterar. Ele vai sempre ingerir 2.500 quilocalorias todo dia. Por que essa informação está em vermelho? Não foi expresso de forma direta para vocês, mas aqui a gente vai considerar como se fosse o metabolismo basal dessa pessoa. O que é o metabolismo basal? É a quantidade de energia mínima que cada indivíduo vai necessitar para que a gente mantenha as atividades do nosso metabolismo, para que todas as nossas células e todos os nossos órgãos funcionem normalmente, tá? Essa quantidade de calorias, essa quantidade de energia, ela é medida em repouso, tá? E ela nos dá um indicativo de que, se eu ingerir essa quantidade todos os dias, eu não vou ganhar massa ou peso e não vou perder massa ou peso, tá? Aí o que acontece? Se a gente pega essa taxa metabólica basal e ingere mais do que ela, por exemplo, se essa pessoa estivesse ingerindo 3.000 quilocalorias, ou seja, 500 quilocalorias a mais, então se ela está ingerindo mais do que o corpo dela precisa para poder funcionar, ela ganha peso. Se ela ingerisse menos, ela perderia peso. Então, nesse caso, ele vai manter o mesmo, tá? Então, não vai ganhar nem perder, se ele não fizesse exercício. Como vai fazer o exercício, né? Então, a tendência é que ele perca peso. No caso, ele quer perder gordura. E aí, outra informação importante que eu vou colocar aqui é que lá, de acordo com a tabela, a gordura, olha só, equivale a 9,3 quilocalorias por grama. Isso vai ser importante para a gente também. Opa. Por grama. Ou seja, o que a gente pode interpretar com esse valor, gente? Se a gente comer o equivalente a 1 grama de gordura, esse 1 grama de gordura pode ser metabolizado no nosso corpo e fornecer o equivalente a 9,3 quilocalorias, tá?
A gordura que a gente tem no corpo também pode ser utilizada para nos fornecer energia. Então, por exemplo, a cada grama de gordura que a gente queima no nosso corpo, que a gente usa para fornecer energia, a gente gasta o mesmo, que é 9,3, que é o objetivo desse atleta aí no exercício. Então, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Qual que vai ser o nosso primeiro cálculo aqui? Primeiro, a gente vai querer saber qual que é a quantidade, vou colocar quantidade abreviado aqui, tá? Quantidade de quilocalorias que ele vai gastar durante o exercício dele, de um dia. Então, a gente vai relacionar essas duas informações aqui, ó. A gente sabe que a intensidade tem que ser de 15 quilocalorias para cada minuto de exercício feito. Então, 15 quilocalorias têm que ser gastas para cada 1 minuto de exercício. O professor instruiu ele fazer 30 minutos de exercício por dia. Então, quanto de energia que ele vai gastar em um dia? X. Então, multiplicando cruzado, né? A gente vai ter 15 vezes 30, 450 quilocalorias. Então, gente, 450 quilocalorias é a energia que ele vai gastar nesses 30 minutos de exercício em um dia apenas, tá? Ele fez o exercício só um dia? Não. Qual foi a duração? 93 dias. Então, agora eu vou calcular a quantidade em quilocalorias nos 93 dias. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que aqui, ó, 450 calorias foi o equivalente a um dia de exercício, tá? Então, um dia de exercício, ele gastou, né, 450 quilocalorias. Qual foi a duração do exercício? 93 dias. Isso é igual a y, né? Como os valores serão diferentes, eu vou colocar y. Multiplicando cruzado, y vai dar igual a 41.850 quilocalorias. Então, olha só, no período de 93 dias, ele vai queimar ou vai gastar o equivalente a 41.850 quilocalorias. O que eu faço com essa informação agora? Eu relaciono ela com a perda de gordura. Então, agora a gente vai calcular quantidade de quilos de gordura perdidos. Então, vamos lá. Então, olha só. Pela informação que está na tabela da gordura, nós temos que cada 9,3 quilocalorias equivalem a 1 grama de gordura. Tá? 1 grama de gordura fornece essa quantidade de energia, tá? E a gente precisa gastar essa quantidade aqui. Gastou essa quantidade aqui, ó, 41.850 quilocalorias. Isso vai ser equivalente a Z. A gente vai multiplicar cruzado e tudo mais, eu já vou colocar o resultado aqui direto. Vai dar o equivalente a 4.500 gramas. Só que lá no exercício não tem gramas, resultado em gramas, tem em quilos. Então, o que são 4.500 gramas? São 4,5 quilos de gordura queimados ou perdidos. Então, nós vamos ter aqui a letra D.
Então, gente, nós terminamos o PET dessa semana, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o que eu expliquei. E aí, na semana que vem, a gente volta com a correção dos exercícios da semana 3, tá ok? Agradeço, então, a presença de vocês no vídeo, tá? E até a próxima.